Hormônios vegetais. Ô, Érica, nossa, mas já? É. Isso aí é a mesma coisa que fito-hormônio? Exatamente, por causa dos fito-hormônios, hormônios vegetais, por exemplo, nós temos um belo de um amadurecimento de frutos, como essa morinha aqui bonitinha, na verdade é de lá para cá, né, Jason? Ó, né? Então, veja, o amadurecimento, por exemplo, é algo que ocorre na dependência da interação entre diferentes fito-hormônios, então, hormônios vegetais, fito-hormônios. Mas apenas isso? Não. Ixi, hormônios estão envolvidos, cara, com todo o desenvolvimento, até crescimento das plantas, né? Não só amadurecimento de frutos, sendo eles, cara, os principais. Os principais. Auxinas, a gente coloca num grupo de hormônios chamados de auxinas. Quimicamente, eles são semelhantes, tá? As auxinas, as mais famosas, certo? Mas há também hormônios denominados como giberelinas, lá no corpinho da planta, além das citocininas, do eteno. Lá na química você vê o gás etileno ou eteno. Aqui na bio você vê como um hormônio vegetal. E o ABA, né, cara? O famoso ABA, ácido abscísico. Então são 5 principais grupos de hormônios nas plantas, sendo que, claro, o principal é a auxina. Essa é uma aula sobre auxina, principalmente, mas também chegaremos em alguns outros dos citados ali hormônios vegetais. Mas a auxina é de longe a mais famosa. E desde Darwin, não. Érica, você errou aí, fia. O quê? Não é aula de evolução, misericórdia, adaptação, hormônio vegetal, Érica? Bugou mesmo nas férias, hein? Nas férias? Não, gente, você que não sabe que o Darwin maravilhoso como era. Um dia eu vou abraçar esse velhinho. Vou pro céu, se Deus quiser. Onde supostamente ele também está, né? Vou dar um abraço e falar, Darwin, obrigada por... Ele falou, mais uma agradecendo pela teoria da evolução. Não, filho, eu quero agradecer por tudo, porque, mano, ele fez muita coisa. Você tem uma ideia, cara, o Darwin, ele não só, já bastava isso, né, mano? Estudou lá a evolução, propôs, né, teoria da evolução, mas, cara, ele estudou tantas outras coisas diferentes que o povo não sabe. Aqui, por exemplo, ó, ele foi o primeiro cara que a gente tem notícia, meu, que começou a perceber, por exemplo, que as plantas se recurvam em direção a uma fonte luminosa, por exemplo, o sun, bonitinho, né, meu, e começou a desconfiar da presença de alguma substância que hoje a gente chama de hormônio, auxina. Seja bem-vindo, Lucão! Então, ele desconfiou da presença já no século XIX, cara. Então, veja, Darwin, estudou várias coisas diferentes, não apenas na biologia, não apenas, entre aspas, apenas a evolução. Eu preciso falar mais uma coisinha a respeito disso. Pra você ter uma ideia, ele tem um livro, o Darwin, que se chama A Expressão das Emoções nos homens, né, nos seres humanos e nos animais. Então, cara, ele sacava que os animais não humanos, cachorro, gato, etc., galinha, têm sentimentos também, angústias na vida, medo, que seja timidez, felicidade, sabe? Depressão. Mano, numa época que o pessoal achava que era tudo máquina, né? A bicho é o quê? Bicho é máquina, praticamente, sente nada. Eu que sinto, eu, ser humano. Não, o Darwin tem até livro falando disso, pessoal. Não é só a gente que sente emoção, não. Olha que gracinho o Darwin. Então, ele começou com alguns experimentos junto com seu filho Francis, olha que bonitinho, usando alpiste, cara. Então, sementinha de alpiste, assim que ela, como outras sementes, né, Chuchu, que ela germina, vem um coleóptilo, essa expressão usada muito aqui nas nossas aulas. O coleóptilo nada mais é do que um início de germinação, por exemplo, do alpiste aqui, um caule com folhas já lá dentro em desenvolvimento, um brotinho, ó, começou a brotar, eu já chamo de coleóptilo, tá? Uma plantícula aí. E ele, estudando as plantas, ele percebia o seguinte: coleóptilos iluminados unilateralmente, de um lado só, como aqui, por exemplo, eles se curvam em direção à fonte de luz. E começou a fazer alguns experimentos. E ele, claro, estava desconfiado já, então, do hormônio que hoje, já faz um tempo, a gente chama de auxina.
que tem a ver com esses tropismos, né? Com esses tropismos, com esses movimentos vegetais aí. Mas na época, na ocasião, ele ainda não sabia, claro, ele estava só desconfiado. Que bonitinho, né? Olha as experiências, por exemplo, que o Darwin fez. Ele fazia o seguinte: colocava uma fonte de luz unilateral, ele via que o coleóptilo, né, o brotinho, ele se curvava para a luz, beleza. Mas quando ele removia a ponta, a extremidade, ele extirpava lá a pontinha do coleóptilo, cara, da plantícula, o que acontecia? Nada. Ele não se recurvava, ele, não sei o quê, alguma coisa na pontinha, essa alguma coisa hoje eu sei que é a auxina que vem dali. Alguma coisa nessa pontinha interfere junto com a luz, meio que interage com a luz, fazendo o negócio virar. Porque quando eu tiro a pontinha, mesmo com luz, não curva-se, tem alguma coisa aqui. Tá. Quando ele cobria a extremidade, o ápice, também não acontecia nada, não se recurvava, crescia reto. Ele, que eu estou tirando do contato da luz, tem alguma coisa aqui. Seja removendo-a ou tirando do contato da luz, tem alguma coisa na pontinha das plantas que tem a ver com isso aí. Tanto é que no último experimento, olha o que ele fez. Ele colocou uma barreira, né? Recobriu só a base, não a ponta. Ué, curvou-se. Por quê? E agora sim ele conclui que alguma coisa especificamente na ponta, interagindo com a luz, faz com que a planta se recurve para lá, né? Bom, o ápice dos coleóptilos é responsável pela curvatura das plantas em direção à luz. Agora, o que tem lá no ápice? Ah, não sei ainda, estou no século XIX, fia. Fala você para mim já aí, ó, século XXI, beleza, mas a conclusão dele foi essa. Aqui, Chuchu, repare que interessante, né? Coleóptilo com ponta, ó, o coleóptilo é tudo. Com a ponta intacta, cresce. Sem, não cresce. Tá bom, Chuchu? Coloco de volta, cresce. Ah, não é possível, tem alguma coisa na extremidade mesmo, hein, gente? Sim, plantas ali na pontinha, né? Pontas dos coleóptilos deviam, então, para ele produzir uma substância promotora do crescimento, que hoje sabemos é quem? É o AIA. Não era auxina? Então, Chuchu. Ácido indol acético ou indolil acético, AIA na tela, é, para você, sinônimo de auxina no ensino médio. Essa substância aqui que os químicos batizaram de ácido indolacético é do grupo dos hormônios das auxinas, então é sinônimo para você no exercício. Apareceu AIA, estamos falando de auxina, esse hormônio vegetal, tá bom, Chuchu? Aí quando virou o século, já no século 20, ó, 1928, esse holandês aqui, Fritz Wendt, ele falou, tem razão, Darwin, aí na história, obrigada, mas eu vou fazer mais alguns experimentos, porque não está muito bem explicado isso. Mas eu já estou vendo, concordo que alguma coisa na extremidade tem a ver com o crescimento da planta. Aí, o que ele fez, o Fritz Wendt? Mais experimentos. Vamos rabiscar isso aqui rapidão, Chuchu? Bora, que eu gosto do quê? De rabisco, não de apertar os botões tudo aqui, credo. Bora lá? Então, ó. Aí ele pegou o agar, ou se preferir, agar-agar. O que é agar ou agar-agar? É uma substância gelatinosa que dá para fazer um bloquinho de agar, ó. Imagina como chama gelatina. Imagina uma gelatina, tá bom, Chuchu? É uma substância gelatinosa, claro que não tem hormônio nenhum, é o que? É água, proteína, acabou. Gelatina. Tem hormônio no agar. Gelatina. Tirada de alga. Uma substância retirada de alga, à base de água e proteína, tá, Chuchu? Não tem nada, eu vou até faço questão de colocar assim. O nada na real, Chuchu, me desculpe, tá aqui embaixo, né, ó o agar purinho aqui, sem nada, ó, sem nada, dá licença, vem aqui, Jason, prendi? Deixa eu ver, isso, ó, sem nada, agar é nada, é água com proteína, beleza. Só que quando em contato com a extremidade, que ele estava o Fritz Wendt também querendo ter certeza se tinha alguma coisa lá ou não, na extremidade, e essa alguma coisa assim, eu sei, é a auxina hoje em dia, ele pegou, cara, e botou em contato o nada, que é o agar, com essas pontinhas. E aí, claro que esponjinha como é, capaz de absorver, né, o agar, o hormônio ali, a auxina, acabou passando para o agar. Chuchu, então esse contato da extremidade do coleóptilo, supostamente até então com a auxina, em contato com o agar, fez com que o agar absorvesse, cara, a auxina. Por isso que quando eu coloco um pedacinho de agar depois, apenas depois de ter ficado um tempo em contato com
o coleóptilo na extremidade ali, extremidade dele, promove o crescimento. Por quê? Porque, na verdade, não foi o agar aqui na pontinha que promoveu o crescimento e recurvando-se aqui, né? Você vai perceber que eu coloquei só de um ladinho aqui o bloquinho. Não foi ele, agar, que promoveu o crescimento, porque ele é nada. Olha aqui, ó, sem contato com a auxina, agar é nada, não promove o crescimento. Você viu aqui? Água e proteína só vai fazer crescer? Não, ela vai precisar de um hormônio, que aqui passou para o agar, em contato com o coleóptilo, fez ele crescer e alongar as células daquela região. Tá bom, Chuchu? O Matheus, dá um salve para a tia Érica aí no chat, para só eu depois colocar presença para você, Fio. Obrigada, viu? Então, Chuchu, veja que são, por enquanto, apesar de ter atrapalhado um pouquinho você agora sim, ó, acho que agora melhorou, veja que, por enquanto, são experimentos ao longo da história da humanidade, desconfiando, seja no século XIX ou século XX agora aqui, da presença desse que temos certeza, hormônio, auxina, que vem lá de cima, em cima, idiota, eu sei, mas é só para a gente memorizar, a auxina vem principalmente lá de cima. Ou seja, você acha que eu vou escrever numa prova, eu vou escrever que vem lá de cima? Não, vem lá do ápice, principalmente do ápice caulinar. Claro que é um hormônio que você percebe que é produzido em outros lugares também, como nas folhas jovens, frutos em desenvolvimento, porém, a principal fonte, indiscutivelmente, é o ápice caulinar. Olha que interessante, Chu, quando eu começo a analisar um gráfico da resposta de diferentes órgãos, raiz, gemas laterais, onde cresce galho numa planta, caule, qual é a resposta, a reação destes órgãos vegetais a diferentes concentrações de auxina, ácido indolacético. Eu percebo com esse gráfico, ó, se ele órgão foi estimulado, se não, com aquela concentração X de auxina, se ele está inibido ao crescimento, ou se ele de fato está crescendo naquela concentração X, por exemplo, aqui. Olha lá no gráfico. Nessa concentração que o laser está mostrando, eu vejo, eu busco a raiz, ela está lá, ó, bombando, está no ápice, na taxa de crescimento dela está no máximo. Então, essa é uma concentração chamada de ótima para o caule? Não. Nessa concentração, o caule sequer começou a responder alguma coisa, eu tive que aumentar. Aumentar, é para a raiz, ó, que foi ótima essa concentração, eu tive que aumentar a concentração. Aumentar até que ele começa o caule, ó, em doses maiores, a responder ao hormônio e, de fato, alongar as suas células e ele começar a crescer. Porém, passado do ótimo, que seria aqui para o caule, para ele crescer com toda a sua taxa de crescimento, a taxa máxima de crescimento, Chuchu, passado desse ótimo, ele ainda está crescendo, sim, está positivo, está aqui em cima, ó, mas está a taxa de crescimento caindo, porque eu saí da concentração ótima. Até que nessa concentração que está piscando, vai buscar o caule, por exemplo. Onde que ele está? Está aqui embaixo, ele está inibido. Essa aqui é uma concentração que inibe o crescimento ao invés de estimular. Peraí, Eric, então para tudo. A auxina, de fato, é o hormônio do crescimento da planta. Mas, tem um mas aí? Tem. Mas depende do quê? Da concentração que aquele órgão recebe para ele, de fato, crescer, nem que seja pouquinho ou muito, numa taxa maior, mas para crescer ele precisa de atingir que chegue para ele algumas doses. Se não, cara, o contrário, tem dose que chega a inibir o crescimento. Busca essa dose aqui no gráfico, essa aqui que é ótima para a gema lateral, ó. A gema lateral, onde cresce galho. Ela tá bombando quando ela tá nessa concentração aqui recebendo, ó, de auxina. Mas nessa mesma concentração, eu olho para a raiz, olha a raiz, está aqui embaixo, Chuchu, ó, nessa concentração. Ela está inibida nessa mesma concentração, ótima para a gema, é péssima para a raiz. A nossa conclusão, Chuchu, é a seguinte: eu sei que a auxina promove o crescimento de órgãos, mas seu efeito nas diferentes partes, como eu coloquei aqui para você, depende da sua concentração, porque dependendo da concentração é o contrário, desestimula, inibe o crescimento. Tá bom, Chuchu? Então, isso aqui é representado sempre na forma de gráfico. É aí que eu lhe pergunto. Bora, Chuchu? Você pode abrir o áudio.
Você pode abrir câmera se quiser, é meu sonho, aliás. Seria meu sonho. Mas você pode escrever no chat também. Quem é mais sensível à auxina? A raiz ou o caule? Quem é, olhando o gráfico, quem é mais... Ah, ô, raiz sensivinha! Isso, Chuchu. A raiz, tanto ela é mais, muito obrigada, é mais sensível, que quando a gente fala para alguém, ai, como você é sensível, com pouca coisa, seja, né? Ou seja, com pouca. Aqui já está aumentando, ó, a concentração pro caule, ó. Entre aspas, pouca, menor concentração, já ela atinge o ótimo dela. Então, ela é mais sensível nesse sentido. Já o caule, eu tenho que aumentar mais a concentração para ele começar a perceber alguma coisa na vida, né? Seu insensível, bem menos sensível à auxina, desculpa, né? Tá certo, menos sensível à auxina, o caule. Em doses pequenas, ele nem cresce, ele precisa de doses maiores. Tudo bem, Chuchu? Olha, a qualquer momento, lembrando, você me interrompe, porque é a mesma santa coisa, só um pouco maior e bonitinho, tá? É só para constar o que eu já falei. E isso vai depois para vocês, não se preocupem. Bom, uma propriedade famosa desse hormônio, além de claro, promover aí o crescimento dos órgãos, dependendo da concentração recebida, é que é um hormônio que exerce dominância apical. O que é mesmo esse fenômeno? Verdadeiro ou falso? A auxina exerce dominância apical? Sim, mas o que é isso? Ela domina? Ela está lá no ápice, ela vem, claro, ela é distribuída, ela vem do ápice, ela é distribuída até chegar na raiz, mas ela exerce uma dominância ali. Por quê? Porque, veja, essa plantinha que interessante aqui no desenho, Chuchu, ela tá com a gema apical dela intacta, tá ali, eu não tirei, tá até apontada ali, ó, está com gema apical, olha a ponta aqui, ó. Então, eu sei que tem ali o quê? Hormônio, auxina, sendo distribuído para as gemas laterais, pelo caule, até chegar lá na raiz, tá? Tá. Mas, num segundo momento, olha o que eu vou fazer, Chuchu. Tcharam! Ah, porque sim, uma experiência, um exercício, ó. Tá lá no exercício. Eu tirei a gema apical e botei no lugar dela lanolina. Assim como agar, lanolina não é nada. Ah, tanto é que tem exercício que coloca agar ao invés de lanolina pura. Pura quer dizer que sem hormônio. É nada. A substância não tem hormônio nenhum. Assim como o agar. Poderia ser agar aqui também, mesma coisa, ó. Isso quer dizer que a gente extirpou, a gente no experimento, a gente tirou, certo? O contato da auxina com as gemas laterais. Então, sem receber essa quantidade enorme, aqui é AIA para a gema lateral num primeiro momento, ó, AIA em excesso que estava chegando, agora não tá chegando. Eu tirei quem dava, né? A auxina, olha quem se desenvolve, a gema lateral, quando eu baixo a concentração, ó, ele começa a crescer, você viu que ele tá maiorzinho aqui, e antes não, ó, não estava crescendo a gema lateral, não cresce com altas concentrações de auxina que vem lá em cima. Então, quando eu tirei o contato da auxina com a gema lateral, ela parou de exercer dominância apical sobre a mesma e ela conseguiu crescer, porque eu baixei a dose dessa maneira. Isso aí é um experimentinho, Chuchu, que volta e meia aparece nos exercícios, sendo que, obviamente, porém, se eu pegar não mais lanolina pura, mas lanolina mais, como se fosse agar que absorveu auxina, e coloco aqui, volta a dominância apical, começa a chegar de novo a auxina, através da lanolina ali, que está cheia de auxina, a auxina chega e não cresce mais, de novo, inibição da, inibição da gema lateral, entendeu, né, Chuchu? Tudo bem? Olha, a nossa conclusão é a seguinte, cara, que presta atenção, Chuchu, a auxina, ela vem lá de cima, né? Ela vem, mas se ela vem em altas doses para as gemas laterais, ela causa inibição nelas. Eu tô com uma ideia aqui, então, qual? Diga para mim. E se eu podar, promover a poda dos ápices da planta, eu estimulo o crescimento, então, para a inibição e estimulo o crescimento de ramo lateral para botar um balanço para minha filha aqui, ó,
para eu brincar. Isso, eu quero que essa árvore faça mais sombra na minha casa. Cresça lateralmente, gema lateral, se desenvolva. Então, você tem que promover a poda dos ápices. Depois, claro que tudo isso se reconstitui. Mas se você quiser dar uma forçada aí no crescimento lateral, você tem que tirar o contato da auxina, que vem lá de cima, podando, né, Chuchu, o ápice da planta. Isso aqui, turminha, vai aparecer várias vezes nos exercícios, tá? Então, você vai ficar bem treinadinho, bem treinadinha, fazendo eles. Bom, uma outra propriedade aqui da auxina que você já deve ter visto até nos primeiros slides, o Darwin já estava desconfiado disso, mas não sabia que era ela que estava ali fazendo, ela tem envolvimento com tropismo, né, cara? O que é tropismo? É movimento vegetal que envolve o crescimento, é movimento vegetal. Então, você sabe que tem uma plantinha aqui, por exemplo, um coleóptilo aí, sei lá, um alpiste germinando, né? E a luz, vindo desse lado aqui, unidirecionalmente. Por quê? Porque se eu ilumino por todos os lados, ó, até então estava vindo luz de todos os lados, tá, Chuchu? O que acontece? A auxina, cara, ela se desloca do jeitinho que eu falei e que você ouviu, né? Ela se desloca lá para baixo, fazendo elongação de todas as células por igual. Porém, quando eu fiz a iluminação unilateral, cara, olha o que aconteceu. Por quê? Que recurvou-se em direção aí à luz. Deu uma exagerada ali, mas acho que você vai entender. Porque ela tem a propriedade de migrar para o escuro, cara. Quem? A auxina tem fotofobia? Tem. Então, quando eu coloquei a luz unidirecional, como ela é uma substância que tem fotofobia, ela vai descer sim, mas ela vai descer só pelo lado, não por todo o coleóptilo, como estava acontecendo até então, cara. Não, ela se concentrou do lado escuro só, fazendo e promovendo, então, o crescimento só daquele lado. Por isso que a plantinha se recurva em direção à luz. Então, a pessoa mais desavisada ou que não prestou atenção na aula, ela responde a seguinte pergunta: por que a planta se recurva em direção à luz? Quando eu coloco luz unidirecional, a pessoa não prestou atenção, ela fala, porque a fotossíntese, ela precisa de luz. Tá com isso. É claro que isso é bom para ela, porque ela faz fotossíntese, mas na verdade ela se recurva porque a auxina eu coloco aqui para você em algum lugar, ó, uma substância que migra para o lado escuro. Então, se ela migra para o lado escuro e o lado escuro está lá crescendo e o outro pouco ou nada, é claro que causa um entortamento aqui no caule, já que esse lado menor, que não cresceu ou cresceu pouco, porque pode ter uma dosinha aqui ainda, piquititica, promovendo um pequeno crescimento, né, Chuchu? Mas indiscutivelmente, do lado escuro, ó, é onde cresceu mais, onde tinha mais esse hormônio aí. O caule gosta dessas grandes concentrações, você viu pelo gráfico, né, Chuchu? Tudo bem? Qual que é o meu medo? O meu medo é você explicar isso confuso. Ó, é você explicar assim: quem foi pro lado? Ó, vamos chamar isso aqui de lado direito, isso aqui de lado esquerdo. Vamos chamar. Vamos chamar na minha tela aqui: lado direito, lado esquerdo. O meu medo é você falar: a auxina foi para a luz, né? Do lado direito. Não, quem foi para o lado direito para a luz não foi a auxina, foi o caule. Já que a auxina foi para o lado esquerdo, que seria o escuro aqui, ó. Cuidado, quem foi para o lado iluminado, quem foi para o lado escuro? Hein? Para o lado escuro foi o hormônio, por isso que esse lado ficou maior. E a planta recurvou-se para o lado iluminado, aqui o lado direito. Cuidado na hora de explicar, hein, Chuchu? Eu corrijo prova, vejo que você confunde. É o português que te atrapalha, não é nem a biologia, né? Não é tão fácil escrever bem, tem que treinar. Então tá lá, ó, a auxina, além de tudo isso que eu tô vendo, ela desenvolve o ovário em fruto. Ai, que delícia! Tomate é fruto, né? Você lembra? Que delícia. Então vamos assim, ó. Que interessante. Antes, dei spoiler aqui, me desculpe, volta, obrigada. Naturalmente, tá vendo que tá escrito aqui letra A, ó, que depois veio, eu dei spoiler da letra B aqui embaixo, mas esquece. Olha aqui a letra A, essa sequência, beleza. Naturalmente, então, sem intervenção humana, o que acontece? Porque ser humano é a coisa de louco, ele pode olhar isso aqui, o que ocorre natural, e falar, tô com uma ideia aqui, vou intervir nisso aí. Mas não, por enquanto, é a natureza, filho. Na natureza, ocorre assim, ó, pólen na flor, você sabe que o pólen, ele é gametófito masculino,
E ele vem das anteras lá nos estames que estudamos nas flowers. Ele vem, cara, e quando ele chega na abertura que se chama estigma, ele vem tubo polínico, fecundação aqui embaixo, dupla fecundação, né? Aliás, e aí o que acontece? Comida! Lembra que a polinização, depois a autofecundação, vai fazer com que o ovário, que é a base da flor feminina, se transforme em fruto? E muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes comestível. Que lindo a gente depender de polinização, né? Para ter comida. Beleza, e daí, Érica? E daí que isso ocorre? Por quê? Estímulo hormonal. Não entendi. Calma. Quando tem a fecundação, lembra que lá o que gera a semente é o óvulo? Eu vou ter que escrever aqui para você, rabisqueirinha rapidona, ó, porque senão você não vai perceber o que eu quero. Essas sementinhas aqui, ó, elas vieram de dentro do ovário, que eu vou fazer melhor aqui também para você, Chuchu. Calma que vale a pena. Calma que vale a pena. Então, aqui, ó, você já vai entender o que eu quero, tá bom? Calma. Então, tá. Então, essa base aqui, que eu ampliei ali, ó, tá bom? No segundo momento, é o ovário, mas o que eu tô querendo dizer, vem comigo, é que lá dentro tem compartimentos que são sementes no futuro, se tiver fecundação, e elas, antes de ser sementes, elas eram compartimentos denominados como óvulos, ó. Cuidado, óvulo é óvulo, ovário é ovário. Tá, eu tô lembrando. Então, o óvulo vai se transformar em semente. Tá bom. E daí? E daí que isso ocorre porque os óvulos em desenvolvimento, desde que eles tenham sido fecundados, eles produzem o hormônio auxina. Então, depois que tem a polinização e a fecundação, o óvulo começa a produzir auxina, o que faz com que o ovário inche, se desenvolva em fruto. Então, a auxina, ela tem a ver com o desenvolvimento do ovário em fruto. Aí o ser humano, sabendo disso, falou assim: tô com uma ideia aqui. Qual? Gerar fruto sem semente. Que tal um tomate sem semente? Você não precisar ficar tirando a semente. Olha que deli. Eu vou fazer o seguinte, cara. Pois não. Eu vou lá e vou borrifar, sim, o hormônio auxina lá no ovário da florzinha do tomate, mas antes não deixo acontecer a fecundação. Porque se eu deixar que ocorra a fecundação, vai ter nenê, que eu não quero. Semente, nenê, embrião, e eu não quero. Eu quero um fruto, olha aqui embaixo, sem semente. Como que chama um fruto sem semente mesmo? Parece que começa com P de Partenocárpico. partenocárpico. Muito obrigada. Então, um fruto partenocárpico sem semente, cara, ele pode ser produzido artificialmente, de forma induzida. Quando? Repito, a gente vai ter que evitar a fecundação. Então, a gente tira as anteras da onde vem o pólen, eu não posso deixar o pólen chegar. Eu tiro quem produz o pólen, certo? Das flores ali da minha produção, ou antes mesmo das anteras produzirem o pólen, é isso que interessa, antes de ter fecundação, eu tenho que borrifar a auxina no ovário. Mas tenho que fazer isso antes da polinização ou até mesmo não deixar ela acontecer, porque eu arranquei as partes de onde vem o pólen, a antera masculina. Tá bom, Chuchu? Borrifando a auxina, ele incha, se transforma em fruto anyway. Então, o fruto, que interessante, o ovário, na verdade, da planta, ele não faz distinção se foi a auxina que veio do óvulo fecundado ou que você borrifou, com o borrifador de auxina lá. Tá bom? Ele vai falar, é auxina, vou inchar. Certo? Então, desenvolvimento do ovário em fruto, provocado por auxina, sendo que isso pode ocorrer de forma induzida. Certo? Foi? Relembrou bonitinho? Bom, mas quanta coisa essa auxina faz, não é à toa que ela é a mais famosa. Ela também está envolvida com a formação de raízes, mas não é qualquer raiz, bebê. Sabe qual é? Aquela que se chama adventícia. São aquelas raízes que vêm de folha ou caule, porque eu acho que você está lembrando, então, do milho, por exemplo, da base do milho, assim, ó, isso aqui é caule do milho, e vem a raiz adventícia de cima e vem para baixo, assim, ó. Porque, geralmente, cara, a raiz não vem do caule ou da folha, como está acontecendo aqui. Geralmente, ela vem da semente, ela vem da radícula, não é? A gente planta uma sementinha e começa uma raizinha a crescer ali. Não, essa é a adventícia, ela vem da folha já formada, ó, enraizou a folha, enraizou.
Ou o próprio caule, certo? Sai da regra vir da semente, que nem essa radícula aqui, ó, pequenininha, tá vendo? Vindo dessa semente, ó. Não, não, a adventícia, ela vem de folha ou de caule. E aí, com essa tela, você percebe, opa, volta aqui, o seguinte, enraizamento do que a gente chama de estacas. Então, por exemplo, olha que interessante, eu posso pegar a mandioca, o caule da mandioca e enterrar. Ni que eu enterrei, ela vai enraizar, e a raiz é a própria mandioca que eu vou comer daqui a pouco, mas isso ocorre de modo acelerado se eu colocar aia, se eu aplicar auxina. Porque a auxina, ela induz a formação de raízes adventícias. Então, as minhas estacas que eu enterrei lá, os pedacinhos de caule de mandioca, eles vão enraizar mais rápido, vão se desenvolver mais rápido. Então, o pessoal usa isso daqui no dia a dia, viu, Chuchu? Usa para promover aí o mais rápido e melhor enraizamento quando a planta dá raiz adventícia, né, Chuchu? Que não é toda planta que tem essa capacidade de enraizar a partir de folha e a partir de caule, tá bom? Olha, como eu disse, o ser humano é uma coisa de louco, né? Ele sabendo disso, ele foi lá no laboratório, disso tudo, sabendo disso tudo, cara, e pensou assim, tô com a ideia aqui, e se eu imitar, mimetiza, imita, e se eu, no laboratório, fizer uma substância que eu vou batizar de 2,4D, uma auxina artificial, vou imitar a química dela, da original, mas eu vou dar só umas pequenas modificações químicas aqui para atuar sim no crescimento da minha plantação, só que a ponto de matar, não só inibir o crescimento de alguma planta, mas matá-la. Mas por que eu vou querer matar a minha própria produção? Não, você não vai querer matar a produção, você vai querer matar o concorrente, a erva daninha piscando ali na tela, ó. Então, veja, nós desenvolvemos, já faz tempo isso aqui, desde a década entre 30 e 40, se não me engano, 1930 e pouco, né? A gente desenvolveu esse 2,4D que imita artificialmente a auxina, só que é uma substância que não apenas promove ou inibe o crescimento de plantas, ela chega a matar. E a ideia era essa, usá-lo como o quê, gente? Como chama isso? Matar a erva daninha, herbicida. Herbicida. Matar as concorrentes da minha plantação. Só que durante esses experimentos, a gente percebeu que essa planta que morre, ela tem sempre a característica de ser o quê? Volta lá. Dicotiledônia. Eudicotiledônia. O 2,4D, D de diclorofenoxiacético, mas Érica, eu memorizo como D de dicotiledônia, porque ele mata apenas dicotiledôneas. Tá bom, Chuchu? O 2,4D mata quem? O D. Não mata as mono? Não. Então, peraí. Se nesse meu experimento em laboratório, e a gente usa até hoje isso na humanidade, tá, Chuchu? Como herbicida, já tá aqui, ó. Tá, Chuchu? Para matar planta, mas não é qualquer planta, as ervas daninhas. Mas como mata dicotiledônia, geralmente as ervas daninhas são mesmo dicotiledôneas, eu vou jogar aqui na minha plantação de mono, que vai sobreviver ao 2,4D, tá vendo aqui? Enquanto que a dicotiledônia, que é a minha erva daninha concorrente, ó, olha ela aqui, já morreu, certo? É uma substância que faz mal só para plantas desse grupo. Então, peraí, conclusão. Eu vou usar isso aqui numa plantação de soja, que é dicotiledônia, e a soja vai morrer tudo? Não, gente, eu vou usar numa plantação de milho, e matar as ervas daninhas de cotiledônia que estavam concorrendo com o meu milho, que é mono e vai sobreviver. Eu vou usar numa plantação de arroz, que é monocotiledônia. Agora, se eu quiser usar para uma plantação de soja, eu tenho que jogar 2,4D, cara, antes de plantar soja, por favor, para morrer as plantas, a erva daninha, tudo ali, ficar zerado o solo, e aí eu planto a minha soja. Que a soja, cara, misericórdia, a soja é de cotiledônia. Se eu plantar soja e jogar 2,4D, mata a soja. Ah, que idiota que eu fui. Certo? Então, eu teria que jogar antes de plantar a soja o meu 2,4D, para deixar limpinho o solo ali, morrer todas as ervas daninhas, e eu plantar aí sim a minha soja, ela fica sem concorrentes ali, que já morreram anteriormente. Tá bom, Chuchu? Então, fica a dica assim, ó. 2,4D é um tipo artificial de auxina desenvolvido numa dose, numa química, que mata ervas daninhas do grupo das dicotiledôneas. Então, é mais apropriado jogar isso numa plantação de mono, certo, Chuchu? Foi? Posso ir adiante?
Fui. Pessoal, é que não tem só auxina nessa vida, ela é o mais importante, mas nós temos uma tabela aí com outros hormônios. E quando eu começo a estudar a tabelinha, eu vejo que são 4. Lembra que era 5? Então, do grupo das auxinas, eu já estudei. Agora, os outros aí, 4, eu tenho que fazer alguma relação entre eles, cara. Então, por exemplo, eu vejo já citado aqui no hormônio giberelina, tá vendo aqui esse hormônio giberelina? Eu vejo o ABA, que é outro hormônio aqui embaixo, ó, citado na mesma linha da giberelina, estamos citando outro hormônio que é o ABA. A gente está fazendo alguma relação entre os dois, hein, caras? Então, essas relações, e que eu vou mostrar daqui a pouco, é o que você tem que exercitar, tá bom, Chuchu? Então, por exemplo, ó, esquece essa tabela por enquanto. Calma, esquece essa tabela por enquanto. Primeiro, faça a relação entre giberelina e citocinina. Não quero nem a relação da GB com o ABA ainda. Não. Quero esses dois aí. O que tem a ver um com o outro? Oh my God. Olha essa célula aí da lousa digital. É lousa isso aí, viu, filho? Olha essa lousa aí na tua cara. Lousa. Tem uma célula desenhada, não tem? Tem. Uma célula vegetal, gente. E daí? E daí que quando há aplicação ou ela recebe, né, a plantinha de auxina com giberelina, ela fica maior, promovendo o crescimento. Então, nós temos, sim, a interação entre hormônios, por exemplo, aqui, quando a auxina interage com a giberelina, então não apenas a auxina, pode promover o elongamento ou alongamento, se preferir distensão celular, ó, a giberelina também. E trabalhando em conjunto, mais ainda, né? Então, veja, até agora eu tinha falado para você que a auxina é que causava esse elongamento ou alongamento ou elongação, né? Que a gente fala, das células. Mas eu vejo que há um outro hormônio que pode interagir com a auxina, provocando isso. É verdade. Ah, tô com uma ideia aqui, Érica. O quê? O quê? E se eu pegar a auxina, é o AIA, né, Chuchu, e borrifar lá na célula com citocinina, que é outro hormônio? Olha que interessante, Chu. Normalmente o AIA, a auxina, ela provoca elongamento. Desculpa, elongação ou alongamento. Mas quando a célula recebe os dois junto com citocinina, a célula recebe, ela faz, olha só, o que é isso aqui? Mitose. Ó, mitose piscando na tela lá. Citocinina é um hormônio que estimula mitoses, divisão celular. Não deixa de estar envolvido com o crescimento, então, de uma planta, né? Mas no sentido de provocar mitose e não alongamento. É que quando a célula recebe junto o AIA com a citocinina, ela pode responder, né? Ao invés de alongar, como a auxina provoca, a divisão celular mesmo. Então, Érica, sabe o que eu memorizei? Eu memorizei o seguinte: citocélula, divisão celular, mitose. Citocinina causa mitose. Você não precisa mais do que isso para os exercícios, Chuchu. E lembrar aqui, nesse momento, que a giberelina, assim como normalmente faz a auxina, sozinha, alonga a célula. Agora, eu estou vendo aqui, turma, que há outras funções na tabela. Por exemplo, a palavra senescência apareceu aqui, ó. Todos passaremos por isso, viu, gente? Processo de envelhecimento. Senescência. Então, é uma palavrinha que pode aparecer, já que aqui a citocinina, ela atrasa, ela retarda esse processo de envelhecimento. O que faz sentido, porque se ela estimula a divisão celular desenvolver, ela retarda o desenvolvimento, o envelhecimento. Agora, turma, eu pego outros hormônios aqui, interação hormonal para o crescimento, né? Isso aí você já viu, calma. Mas se eu pego outros hormônios e começo a estudá-los, além, né, desses já citados, eu percebo o seguinte, cara, eu vou mais um aqui, tá? Olha, eu já volto para esse outro slide. Que aquele que é gasoso, tá comigo ainda? Vem, Chuchu, eu sei que é difícil ficar tanto tempo na frente do computador, ainda mais já quase 5 da tarde agora. Mas, ô louco, fi, tá acabando. Vem cá, tia Érica. Ô, bom, o hormônio gasoso, eteno ou etileno, ele tem uma ação conjunta com a auxina maravilhosa, atuando na abscisão foliar. O que seria a abscisão foliar? Ah, filho, como escreve abscisão? Ó, outro treco difícil de escrever quando você não está olhando. Quando eu vou escrever a lousa abscisão, eu sempre fico assim, ai meu Deus, onde que vai essa, onde que vai ser, né? Então, veja, a abscisão é a queda da folha.
Uma folhinha jovem que eu vou desenhar. Ai, que saudade de rabiscar. Vem, Chuchu, vem que agora eu vou rabiscar. Legal, ó. Uma folhinha jovem aqui, interessante, ó. Jovinha. Jovial. Que um dia ela vai envelhecer. Nem que ela envelhecer, eu quero entender por que que ocorre a abscisão dela. A abscisão é o que mesmo? Oh, meu Deus. A abscisão é a queda, esse corte seguido de queda, tá, Chuchu? É a queda dela. Aí o que que acontece? Isso aqui é para renovar mesmo, viu, gente? Né? Não tá acontecendo nada de ruim aqui, não. A planta renova as suas folhas. Mas como? Seguinte, quando a folha é jovem, se liga que ela tá, eu havia dito no começo da aula, produzindo bastante o quê? De qual hormônio? Auxina. Folha jovem produz bastante auxina, flechinha para cima na auxina, ó, altas doses. Porém, conforme o tempo vai passando, olha o que está acontecendo. Ela vai produzindo menos e menos auxina. E daí? E daí que etileno é o contrário. Quando a folha é jovem, ao mesmo tempo, ela está produzindo pouco etileno. É da natureza dela, tá, Chuchu? Conforme os dias vão passando, o tempo, olha aí, ó. O contrário, ela vai aumentando, produzindo mais e mais eteno ou etileno. E essa combinação alta de auxina, baixa de etileno, e o contrário, cara, depois de um tempo, ativa, ao longo do tempo, ativa enzimas do pecíolo. O que é pecíolo mesmo? É esse cabinho aqui, ó, o pecíolo. Então, aqui existem enzimas no cabinho que chama pecíolo da folha, pecíolo da folha, é o cabinho dela aqui, ó, que eu arranquei não, ela caiu, né, mano? Então, bora lá, ó. Essas enzimas, elas ficam ativas nessa dose baixa de auxina e alta de etileno. E essas enzimas agora ativas, o que que elas fazem? Trabalham aqui no rompimento dos tecidos do pecíolo, é quando cai a abscisão foliar. Ah, gente, meu Deus do céu, se isso daqui não for bonito, eu não sei o que é. Oh, meu Deus, olha que lindo. Então, as enzimas paradinhas, inativas ali, depois elas passam a quebrar os tecidos. E o que estimulou elas? Essa dose alta de etileno e, ao mesmo tempo, baixa, é uma combinação de auxina. Então, é uma interação, ação conjunta, ó, tá escrito aqui, ó, certo? Que ativa essas enzimas do pecíolo. Sabe o que eu vou fazer aqui para você, Chafen? Eu vou bater um print, eu tô com duas telas, vai sair com duas telas, mas eu, antes de mandar para você, eu, obviamente, vou editar este PowerPoint para você. Tá, Chuchu? Eu já costumei aqui no Bailão da Pan eu ter feito isso nas férias, que para você era férias, para mim não era. Então eu já treinei isso aqui bastante. Como você pode ver, mentira, peraí um pouquinho, fazendo caca aqui. Então, deixa eu só colar as duas telinhas aqui, depois olha, eu vendo você aqui, eu tenho isso na minha frente, tem as duas telas, tá? Você e a auxina. Aí eu edito isso aqui para você, que ficou legal ali o registro. Por último, Chuchu, bora lá? Bora. Vem. Eu tô vendo um amadurecimento de fruto aqui. Não tô vendo. Craque não, né, gente? Eu não desenhei os frutinhos tudo. Ó. Então, você tem um fruto verde aqui que vai amadurecer, certo? Certo. Mas eu não tô afim de esperar, não, viu, gente? Tá o abacate verde aqui, abacate. E eu quero fazer, como chama, gente? Negócio que faz com abacate, pros crush vir comer na sexta-noite. Como chama, gente? Guacamole? Guacamole. Tô a fim de fazer um guacamole para o meu amor. Na sexta-feira, hoje é quarta, e tá verde ainda. Vamos estimular o amadurecimento? Vamos, para dar certa receitinha pro amor. Que gostoso fazer aí uma receitinha, conquistar, certo, Chuchu, com os sabores Masterchef. Vamos lá? Aí, o que que eu fiz? Jornal. Para acelerar, aí vem o exercício. Por que que a pessoa quer fazer um guacamole pro amor na sexta-feira? E aí acelerou, porque o etileno que escapa pouco, porque ele tá verde justamente, vou fazer até pontilhado, ó. Por que que ainda tá verde esse abacate? Porque ele tá produzindo pouco do que faz ele amadurecer, etileno. O gás etileno, em baixa produção ainda, ele tá verde até por isso, mas que agora fica preso em volta. Ele mesmo que produz e solta o hormônio que faz ele amadurecer.
Só que, como ele está retido entre o fruto e o jornal agora, o gás etileno, ele fica com essa alta concentração, eu estou aumentando a concentração de etileno que ele próprio liberou em volta dele, sacou? Observação, o calor também estimula estimula nesse caso, né, uma maior produção de etileno, por isso que no verão, cara, amadurece muito mais rápido. Observação, além de aumentar a concentração do gás em volta dele, claro que aumentou um pouquinho a temperatura quando eu envolvi no jornal, mas tem um pessoal que faz fogueira, vai botar fogo nas coisas, misericórdia, cuidado, tem jeito certo de fazer isso. Ah, não, botar fogueira na fruteira, misericórdia, deixa eu terminar de falar. Bota as fogueiras em volta do pé de manga, por exemplo, para acelerar o amadurecimento. Vai botar fogo na mangueira. Tem jeito certo, eu tô falando. Então, faz fogueira em volta do pé, não sei do que, para amadurecer logo. Além de, é fogueira, cuidado. Mas realmente o calor, ele acelera a produção, estimula a produção de etileno. Tanto é que no verão amadurece mais rápido. Cara, eu vejo isso direto, meu. Agora não mais, que, né? Malemar eu vou no supermercado por causa do bailão da PAN. Mas quando a gente tava indo e voltando toda hora do supermercado, antigamente, né? Toda hora, a qualquer momento. No calor, meu, eu coloco no carro a banana do supermercado, aquele calorão mesmo. Tô falando aqui do calorão, mano, de dezembro, janeiro, já muda o aspecto da banana só de ficar ensacada e dentro do carro, no caminho, mano. Ela já dá uma amadurecidinha, impressionante, certo? Bom, e na geladeira? Ah, na geladeira é o contrário, né? Vai demorar para amadurecer mais. Beleza. Outras coisas que você deve saber disso aqui é que o pessoal, quando quer também, o pessoal da feira, quando quer amadurecer logo, faz uns cortinhos, umas microlesões assim, superficiais, que pega a faca e faz assim, superficial, muito fundo estraga, apodrece. Mas quando você promove esses cortes superficiais, você tem células lesadas, machucadas, que liberam mais etileno. Então, coloque aí que célula lesada produz mais e libera mais etileno, amadurecendo mais rápido. Tudo bem, Chuchu? Cortes superficiais, hein? Depois isso aqui cicatriza. Você vai comprar, tem uns risquinhos assim, parece que alguém riscou, mas riscou mesmo, sabe? Superficialmente. E aqui, cara, por último, veja que interessante. Eu tenho esse meu frutinho verde que eu quero que amadureça logo. Que tal colocar umas belas fontes de etileno em volta dele? Oi? Outros frutos já maduros. Os outros frutos na fruteira lá, em contato com o verde, estão estimulando o amadurecimento dele, porque estão maduros exatamente por estar produzindo muito desse gás. Não quer que amadurece logo esse abacate? Tira ele do contato dos maduros, então, filho. Seja inteligente, inteligente. Foi? Relembrou bem, Chuchu? Vamos tirar um print disso que ficou bom também para você? Printei. Pronto, printei. Olha que coisa mais sinistra, né? Quem diria que, olha só, fazer uns trequinhos desse tinha que ser um bailão da PAN mesmo, para nós aprender a fazer os trecos. Olha aqui, ó. Forçar a gente a aprender na amarra os trecos. Aí depois, de novo, eu edito isso para você, não se preocupe. Só para garantir, viu, gente? Você acredita que acabou? Só acabou, só tem uma OB aqui, observação, que estava aqui nesse tabelão, ó. Você viu que eu fui todos, ó? Ó. Aô! Menos o aba. Então, essa observação é importante. O ácido abscísico, Chuchu, cuidado, que o nome dele te engana. Ah, não, vai me dizer que ele não tem a ver com abscisão. Não. Ah, história da ciência, Chuchu. Antigamente, a gente achava, desconfiava que ele tinha a ver com a abscisão também da folha, mas não. Hoje a gente sabe que ele não atua na abscisão foliar, cara, mas ficou no nome dele, ácido abscísico. Cuidado, hein? Ele faz o contrário da giberelina no sentido de manter a dormência, ó, manutenção da dormência das gemas laterais e sementes. O que é isso? Dorme. Semente não germina, não germina, não germina. Enquanto que a giberelina antagônica, contrária.
Como é a UABA, ela quebra essa dormência. Germina a semente. Vou acordar, quebrar essa dormência aí, germina. Então, você tem dois hormônios aqui em relação à semente, ó, germinação da semente, de ação antagônica. Um mantém ela dormente e o outro, pá, estimula a germinação. Isso quer dizer que há uma interação entre eles, doses diferentes, né, claro, ao longo do desenvolvimento aí da vida, né, da semente, para que ela possa germinar. Concorda ou não? Pessoal, tá aí ainda? Olha esse aqui, ó, piscando aqui embaixo. Atua também no fechamento do estômago. Quem? O ABA? É o ácido abscísico. Então, por exemplo, o estômago está aberto de dia. Mas é para ele estar aberto de dia, eu sei. Mas e se tiver faltando água? A planta não pode deixar aberto o estômago que perde água. Quando está faltando água no solo, eu vou deixar a folha com o estômago aberto perdendo água? Eu que não, eu quero fechar, uma emergência. E nesse caso, é o ABA que vai atuar no fechamento estomático, põe lá, em caso de estresse hídrico. De dia está aberto, mas se precisar fechar por falta de água no solo, é o ABA que vai estimular esse fechamento estomático. Colocou aí, Chuchu? Ó, o que veio para você? Tudo já. Ah, isso aqui, sabe que eu tinha pulado? É interessante, ó. É uma coisa que eu ia mostrar só se desse tempo e deu. A queda lá de folha, mas de fruto também, viu, Chuchu? O que eu falei de abscisão de folha, cara, vale para fruto também, ó. O fruto também cai, ó. Certo? Mas existe um probleminha em algumas plantas que o fruto começa a cair, cara, na hora errada. Imagina para o produtor. Isso não é legal. Então, a queda no teor de auxina faz o fruto cair antes do tempo. Imagina, essa maçã que eu quero colher, né? Depois de um tempo, ela está caindo antes do tempo. Ela nem tinha se desenvolvido ainda. Ela estava jovem demais, essa maçã, para ela cair, cara. Isso pode ser um probleminha hormonal lá na planta. Então, quando a gente pulveriza o hormônio, a auxina, que dá segurada, lembra que altas doses de auxina segura, baixas doses que faz cair, né, cara? A gente pode resolver esse problema aí. Então, o ser humano pode usar para o bem tanta coisa que a gente aprende, né? Por exemplo, aqui, ó, tendo esse conhecimento de fito-hormônios. Então, aqui a gente passou por todos. Falta o quê? Exercitar.